Tell me how you wanna do whatever if you like it like that. I don't usually do this, but Pupelinhos! Ah, tia, professora, tia! Que emoção, tia! Quase desmaiei de emoção, tia! Tudo bom com vocês? Ai, professora, finalmente a aula de conclusão. A gente pediu, a gente implorou, a gente se arrastou, a gente se humilhou, a gente perdeu a dignidade. Finalmente você colocou. Professora, o Enem tá chegando, a FUVEST tá chegando, o Unicamp tá logo ali, com o curso tá logo aqui. O meu pai vai me matar, porque eu vou me... Tá, parei. Tudo bom com vocês? E vamos lá, vamos para a nossa aula de conclusão. Conclusão esta que é tão importante quanto as outras partes da redação, né? Porque a redação ela é feita como um tecido. Eu vou colocando as partes do tecido e formando, né, um tecido inteiro, certo? A conclusão ela é muito importante, é onde você amarra todas as ideias que você apresentou ao longo do seu texto, certo? E em alguns casos, como por exemplo no Enem, você apresenta uma solução para o problema que você apresentou ao longo da redação. Aí você fala assim, ah, professora, por que no Enem? Porque, gente, por exemplo, na FUVEST, a gente vai fazer uma aula específica para a redação da FUVEST, certo? Não que as dicas daqui não sirvam, todas servem para a FUVEST também, eu até cito como exemplo a FUVEST nos outros vídeos, né? Mas... o que a gente tem que entender? Que a FUVEST, ela pede um outro padrão de conclusão, ela pede mais uma análise reflexiva. Já o Enem, além dessa análise, ele pede também uma solução para o problema que você apresentou ao longo da redação. E normalmente essa solução é apresentada onde? Na conclusão. Tudo bem? Então comecem a pensar nisso. Não existe, por exemplo, no Enem, em alguns concursos públicos, conclusão sem solução para o problema. E uma coisa muito importante que vocês têm que pensar e têm que fazer na hora de fazer a conclusão, tem que fazer na hora de fazer... Por favor, me lembra de dar um tapa na minha cara. Tem que saber, tem que fazer na hora da conclusão é o quê? Apontar a solução para o problema. E quando eu falo a solução para o problema, é solução concreta, gente. Ai, professor, o que é solução concreta? Olha lá, o que é solução concreta? Gente, solução concreta é algo que realmente vai solucionar o problema, né? E a gente vai discutir isso um pouquinho ao longo dessa aula, certo? Então, olha só, primeiramente, você tem que mostrar para o seu leitor que o seu texto, no parágrafo de conclusão, ele está terminando, né? Então, eu começo ali a dar indícios para ele que eu já estou chegando no final do meu texto. Ah, professora, mas como que eu vou dar esses indícios? Olha só, gente, olha o que a gente coloca aqui. Você tem que dar indícios, por exemplo, utilizando conectivos conclusivos. Por exemplo, olha lá, portanto, então, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva. E, gente, tentem fugir um pouquinho daqueles clichês, que aquilo é ridículo, sabe? Conclui-se que, sabe? Tente utilizar a parte da gramática mesmo, conectivos conclusivos, porque nunca estarão errados, tudo bem? Então, olha só, o segundo aspecto que você tem que olhar nessa conclusão da redação é que a conclusão, ela ratifica tudo aquilo que você disse ao longo do seu texto, né? Então, olha só que técnica legal aqui que a gente está colocando. Uma técnica legal é o quê? É você reescrever, por exemplo, a sua introdução com outras palavras. Como assim, professor? Gente, se você está concluindo o texto, seu texto, e você não fugiu do padrão, você todo momento seguiu lá aquilo que você queria dizer. Então, a conclusão, ela tem que ratificar, ou seja, ela tem que afirmar que aquilo que você disse lá na introdução já estava certo. Então, você conclui o seu texto mostrando o que para o seu leitor? Que aquilo que você disse lá na introdução, você já tinha razão desde o começo do texto. Mas não é reescrever a sua introdução, é parafrasear. Ô, professora, eu não lembro o que é parafrasear. Gente, parafrasear, olha lá, é reescrever a mesma coisa com outras palavras. Você sabe sim o que é parafrasear. Lembra na escola, nos trabalhos escolares ou na lição, ou quando você não fazia algo que aí você pedia pro aluno nerd ou pro seu amigo, ai, daí que eu vou mudar as palavras, e você só mudava as 2 ou 3 primeiras palavras e o resto era tudo a mesma coisa, você copiava igualzinho do teu amigo? É isso é parafrasear. Desde a escola você já aprendeu a parafrasear e nem sabia. É pegar algo, um texto, e reescrevê-lo com tuas palavras, alterando as palavras, mas dizendo a mesma coisa. Deu para entender? Olha só. Então, digamos que na introdução eu tenho escrita a seguinte frase: a democracia apresenta falhas no Brasil.
Se essa é a minha opinião sobre o regime democrático no país, né, eu posso reescrever isso com outras palavras na minha conclusão. Então, poderia ficar, por exemplo, o regime democrático de nosso país ainda está longe do que é ideal. Então, percebam que eu estou escrevendo a mesma coisa com outras palavras. Isso é parafrasear. Nós vimos uma primeira técnica aí, né? A gente tem que lembrar, gente, que a conclusão, ela é tão importante quanto os outros parágrafos, só ratificando, tudo bem? E é depois que o corretor ler a sua conclusão é que ele vai estabelecer uma nota para você. Então tem muita gente que pega ali uma boa nota só por causa da conclusão. Então é importante que você dê uma caprichada. Uma coisa que os alunos perguntam bastante é o tamanho. Qual que é o tamanho que tem que ter a minha conclusão? Ela não pode ser muito longa, né? Mas também não pode ser muito curtinha. Por exemplo, no caso do Enem, já que você tem que propor uma solução, significa que em 3 linhas você não consegue propor uma solução para o problema. A não ser que você seja muito Chuck Norris, mas eu acho que não. Então, eu dou uma dica do seguinte: não se prenda muito, né? É o tamanho. Nunca faça parágrafo muito extenso, porque isso simboliza a falta de coesão e coerência. Quando o parágrafo é muito longo, o seu corretor já sabe que está tudo embaralhado ali, um emaranhado de ideias ligados por conectivos e vírgulas e etc. Tudo bem? Se a sua conclusão for muito longa, não hesite em dividi-la em 2 parágrafos. Mas eu acho que o ideal é que a sua conclusão tenha mais ou menos, tudo bem, o tamanho da sua introdução. Já fica legal, certo? Então, se você seguir aquele padrão, 1 parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão, bate mais ou menos ali o tamanho do parágrafo de introdução, quer dizer, não isso, né? O tamanho do parágrafo de introdução com o tamanho do parágrafo de conclusão, tudo bem? E olha só, agora a gente vai ver, olha só o que eu tô colocando aqui, elementos que devem ser abordados na sua conclusão. Então, vamos ver. O que eu vou passar agora aqui para vocês são 3 tópicos muito importantes que o ideal é que você faça uma assimilação dos 3 na sua conclusão, certo? O primeiro é o quê? Retomando a tese. A conclusão, gente, é a apresentação geral do assunto tratado, né? Portanto, você retoma aquilo que você apresentou ao longo do texto. Então, você retoma tópicos, argumentos e tudo mais. Uma coisa muito importante é que na conclusão você não traga novos argumentos e novas ideias ao seu texto, porque significa que você não acabou o seu desenvolvimento, tudo bem? Ai, Pro, mas eu tive uma ideia genial, mas está acabando o tempo. Então, você vai ter que guardar a sua ideia genial para uma próxima redação, numa outra prova. Não dá, gente. Você tem que fazer a conclusão. Eu sei que na hora que a gente, principalmente na hora que a gente está passando a limpo, é quando surgem ideias magníficas que fariam você tirar aquela nota excelente, você resolve alterar na hora que está passando a limpo. Nunca faça isso. Deu para entender? Nunca faça isso. Se eu pegar, eu juro que eu vou na tua casa dar um tapa na tua cara, porque eu avisei. Não faça isso, tudo bem? Se você colocar uma ideia nova, um argumento novo dentro da conclusão, significa que você não terminou a sua argumentação. Seu texto estava incompleto, você está querendo emendar ideias, o corretor vai perceber, tua nota vai pro lixo, você vai se matar, vai dar um problema danado para a família, velório e tudo mais. Deu para entender? Não faça isso. Um segundo tópico legal é o quê? É a perspectiva. Como eu falei para vocês no comecinho do texto, existem alguns vestibulares, algumas provas que pedem o quê? Soluções para o problema, que é o caso mais conhecido como a do Enem. O Enem, ele pede soluções concretas para o problema. Eu estou cansada de ver redações de alunos, e veja se você não está fazendo isso, já altere esse seu hábito, que você vai propor a solução para o problema. Então, eu até já dei esse exemplo, mas eu vou só utilizá-lo novamente porque ele é bom. Então, suponhamos que você esteja escrevendo sobre a questão da mobilidade urbana, né? Aí você fala assim, sei lá, não é um tema que cairia no Enem, porque é um tema muito local, mas é só para vocês entenderem. Então, eu falo assim, qual seria, você está falando sobre o trânsito na cidade de São Paulo. Então, qual que seria uma possível solução para o trânsito na cidade de São Paulo? Primeira coisa que todo mundo vai colocar lá. Primeiro, incentivo do uso da bicicleta, ó. Certo, ok, criativo. Segundo, investimento em transporte público. Tem que investir em transporte público. Terceiro, qual seria o terceiro? Percebeu que a partir do terceiro problema, terceiro ou quarto problema, você já começa a pensar um pouquinho mais? Pensem o seguinte, o primeiro e o segundo é normalmente o que todo mundo faz.
Tudo bem? Tá dando para entender a linha de raciocínio? Gente, que tem que colocar bicicleta, que as pessoas têm que criar uma nova cultura de utilizar a bicicleta, criar ciclovias, ciclofaixas na cidade, uma grande cidade como São Paulo, é necessário? É, mas a pergunta é, como? Responda sempre essa pergunta. Ah, temos que conscientizar a população. Ok, temos mesmo, mas a minha pergunta continua sendo, como? Como que eu vou conscientizar a população? Tudo bem? Ah, nós temos que pegar ONGs, temos que criar ONGs que incentive, que faça promoções, que a propaganda vá parar na televisão. Então você tem que criar realmente uma solução concreta para o problema. Então tá, investir em transporte público. Gente, por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, nós podemos investir, por exemplo, em transporte fluvial. Na cidade de São Paulo, nós temos um rio que corta de norte a sul, de leste a oeste, que é o rio, a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. Por que não, então, transporte fluvial? Professor, o que é fluvial? Por água, gente, pela água, né? Por que, então, que todos os carros ou todos os caminhões têm que ir pela Marginal? Por que não uma balsa, né? Isso já é até um projeto. Olha só, você propondo uma solução concreta para o problema. Criar-se balsas como meio de transporte de carga dentro das grandes cidades, pelo rio, por exemplo, Tietê e Pinheiros, tudo bem? Então, os bairros onde eles vão, né, por exemplo, sei lá, perto do CEAGESP, que é um lugar que tem muita, né, caminhão, perto ali da Via Dutra, né? Então, que sejam só bairros de via para saída. Tudo bem? Então você começa a solucionar o problema de forma concreta. Você não pode esquecer, gente, principalmente no Enem. Todo mundo faz solução para o problema, mas soluções muito assim remotas. Precisamos conscientizar a população disso. Mas a pergunta é, como? Pensem nisso, eu insisto nesse assunto. Faça soluções concretas para o problema. É isso que o seu corretor quer ler. Ele quer ler uma solução e falar assim, putz, genial. Olha só o que o cara pensou e isso vai fazer a sua nota subir, tudo bem? Já, por exemplo, na FUVEST, eles não pedem tanto essa solução para o problema, não peçam que você responda tanta pergunta como. Eles pedem uma análise mais reflexiva em cima do problema, tudo bem? Então, a gente vai disponibilizar uma aula só voltada à redação da FUVEST, depois a gente vai fazer uma live também, que é importante, certo? Para vocês tirarem as dúvidas ao vivo. Tranquilo? E olha lá o último e terceiro tópico, que é um dos mais importantes, que é onde vocês mais têm dúvidas. Como que eu inicio a minha conclusão? Vamos ver. Eu sou muito legal, o que eu vou passar agora é a solução ao problema de muitos que estão aí do outro lado, sabe? Que eu tenho um coração muito bom, eu tenho um coração de mãe. Mas eu vou avisar uma coisa antes de tudo. Vocês não podem levar isso daqui como uma receita infalível, tudo bem? Isso daqui são ideias legais para você pelo menos iniciar a sua conclusão de uma maneira um pouco mais assim, né? Fugindo daquele clichê do conclui-se que. Tudo bem? Então, o que eu separei aqui? Algumas orações, algumas frases conclusivas que você pode usar ali no comecinho da tua redação, certo? Então, olha só, não utilize isso daqui como uma receita infalível, pelo amor de Deus. Você tem que primeiro pensar na sua conclusão, entender os argumentos que você expôs ao longo do texto, certo? Depois que você organizou as ideias, falou, não, tudo bem, na minha conclusão eu vou falar sobre isso, aí sim você pode começar a pensar nessas orações. Então, olha só, você pode começar a sua conclusão com frases, por exemplo, em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma. Ai, professora, tô gostando, professora, tô anotando tudo, porque eu vou usar todos, professor. Deixa você comigo. Olha lá, em vista dos argumentos apresentados, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado. Vocês estão vendo que eu tô fugindo um pouquinho dos clichês, tudo bem? Mas isso aí alguns eu já conheço, já usei, tudo bem, que bom, porque você já fugiu um pouco do que é. Tem muita gente que vai falar, professora, mas muitos aí são clichês. Então não usa. Simples assim, tudo bem? Utilize outro, crie. Isso daqui não é uma regra, gente. Isso daqui que eu tô colocando pra vocês é apenas algumas ideias. Quando você tá ali meio perdido, precisa terminar. E são maneiras corretas. Isso daqui jamais será descontado nota, certo? Olha só, pra terminar. Por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, ou as próprias conjunções conclusivas, portanto, então, logo, certo? Fora isso,
Você pode também dar uma sequência ao término da sua redação, como por exemplo, com somos levados a acreditar que, é-se levado a acreditar que, entende-se que, entendemos que, certo? Conclui-se que entra aqui, mas eu já tô até avisando, tenta fugir disso, porque antes não era tão usado, hoje já ficou tão usado que virou um pouquinho clichê, certo? Só nos resta esperar que é imprescindível que todos se conscientizem de que tal coisa pode ser solucionada, por exemplo, se forem criadas algumas leis, como por exemplo, aí você cita uma lei que pode ser criada de solução para o problema, tudo bem? Ah, mas não pode conscientizar? Pode, mas como que eu conscientizo? É isso que eu quero que você responda, lembra da pergunta, como? E para fechar, é necessário que, faça necessário que e algumas outras. Tranquilo? Espero que tenha dado uma luz aí na vida de vocês. É muito importante que você pense na conclusão antes de pensar nessas pequenas oraçõezinhas para iniciá-la, certo? É interessante que você já tenha a ideia, antes de começar a fazer a conclusão, antes de começar uma introdução, enumere os problemas, enumere na sua folha lá de rascunhas possíveis soluções para aquele problema. E eu já dou uma dica, sempre que você enumerar as soluções para organizar o seu raciocínio, tente sempre eliminar as duas primeiras. As duas primeiras é normalmente onde todo mundo vai, é o senso comum, sabe o senso comum? O geralzão, o povão vai naquela? Sempre tenta pensar a partir da terceira, da quarta, que você vai estar trazendo alguma coisa mais nova para o seu texto, tudo bem? Fica a minha dica, espero que vocês tenham gostado. Ah, e por favor, não faz eu ficar nervosa com você, não faz eu perder a paciência. Entra aqui na nossa fanpage, curte a nossa fanpage no Facebook, não deixa de se inscrever, olha que bonitinho, olha o botãozinho aqui embaixo, ó. Inscreva-se no nosso canal, que aí você recebe todas as atualizações, tudo que a gente posta no seu e-mail, certo? Não deixa de seguir nosso Twitter, porque nós somos modernos, @regzica, e, por favor, nos acompanhe, deixe seu comentário aí embaixo, algo que você queira saber, alguma sugestão, alguma dúvida que ficou, que assim que possível a gente tenta responder tudo, claro que são muitos comentários, a gente vive um ou outro, a gente responde, mas a gente tenta ler todos com muito carinho, certo? Um beijo carinhoso pra vocês, até a próxima aula e tchau!